Eu sou o autor do livro documentário A Copel é Nossa, que foi lançado numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná no dia 15 de agosto de 2022. Nesse livro, eu conto a história da maior mobilização popular da história do Paraná, que foi a campanha na defesa da Copel contra a privatização em 2001. Para iniciar, é importante considerar, dentro da história da Copel, que antes do início das políticas de privatizações, o Estado do Paraná controlava majoritariamente suas ações. No entanto, a qualidade da prestação de serviços da companhia era boa, havia construído grandes obras e era uma referência no setor, como por exemplo foi o caso da construção da usina Capivari Cachoeira, foi a construção da usina de Foz do Areia, a usina de Salto Osório, a usina de Segredo, a usina de Caxias e vai por aí afora. Uma série de grandes obras do setor. E tanto a companhia quanto a população em geral sabia exatamente qual era a área de atuação da Copel, que era o estado do Paraná. Em 1989, no início das políticas privatizantes, a situação era a seguinte: o Estado do Paraná controlava cerca de 95% do total de ações da Copel, enquanto que a iniciativa privada controlava cerca de 5%. Em outros termos, nós tínhamos uma grande participação do Estado e uma pequena participação voltada ao interesse especulativo. Em 1995, no início da gestão Lerner, a situação havia mudado levemente. O Estado do Paraná controlava 82,7% do total de ações, enquanto a iniciativa privada controlava 17,3% de ações. Com isso, nós tínhamos o Estado ainda com grande participação e a iniciativa privada relativamente pequena participação, porém maior do que a anterior. Em 6 anos do governo Lerner, o período compreendido entre 1995 até o ano 2000, 51,6% do total de ações da Copel foram vendidas. Com isso, o controle do Estado do Paraná sobre a Copel passou de 82,7% para 31,1%, sendo 68,9% de ações da iniciativa privada. Portanto, houve uma grande venda de ações da Copel. Correto? O Estado do Paraná ficou com uma participação pequena e a iniciativa privada ficou com uma grande participação nos lucros e nos resultados financeiros da companhia. Há que se perguntar: de fato foram vendidas essas ações? Numa outra parte do livro é retratada a situação do Estado do Paraná na questão de controle acionário das companhias estatais naquele mesmo período, entre 1995 e o ano 2000. Para começar, vamos ver o caso das ações da Sanepar. O Estado do Paraná abriu mão, naquele mesmo período, de 39,6% do total de ações da Sanepar para o consórcio Dominó. Além da questão da Sanepar, o Banestado foi vendido, foi 100% do total de ações. No entanto, a dívida do Estado do Paraná aumentou de 1 bilhão para 15 bilhões. Então aí cabe a gente perguntar: afinal de contas, em que sumidouro foram depositados aqueles bilhões de reais da venda de ações da Copel? Isso é o que se chama Estado mínimo, a concepção do Estado que não precisa participar. Uma expressão muito popular para se referir aos sócios das companhias estatais é chamá-los de investidores. Estaria correto chamar os sócios da Copel de investidores sob a ótica dos investimentos que foram feitos no passado? Sim, está correto. Eles investiram na especulação, eles vivem da especulação.
Porém, o investimento em especulação é algo insaciável. Como se já não tivesse sido suficiente se apropriar de 68,9% do total de ações da Copel, porém, esses sócios agora não queriam mais apenas a condição societária, queria se transformar também em controladores da companhia. E aí então veio o ano 2001, o ano da privatização da Copel. No entanto, houve grande mobilização popular. Esse é o fator inesperado. O governo não contava com esse fato. Muito diálogo, muita mobilização, muita conversação. O povo foi para a rua, houve a entrada do primeiro e único projeto de lei de iniciativa popular da história do Paraná, e apesar do clima de verdadeira guerra campal contra o povo, o fato é que o povo venceu e a Copel é nossa. Essa foto é apenas o registro de um daqueles momentos em que comemorávamos a vitória do povo do Paraná contra a privatização da Copel no Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre. Esse gráfico mostra o histórico de lucro líquido da Copel e atenção especial a gente precisa dar a partir de 2018, 2019, que é o período do atual governo. Primeiramente, vamos pegar 2018 como referência, uma vez que 2018 foi o recorde histórico de lucro líquido da Copel desde 1998. Então vamos ver no ano seguinte, primeiro ano do governo, desse governo atual, né, em que teve um recorde de 47,1% de lucro líquido em relação a 2018. Agora vamos analisar o ano da pandemia, 2020. 2020 teve um novo recorde de 178,4% em relação a 2018, que já era recorde, lembrando mais uma vez. Lembrando também que a distribuição de dividendos em plena pandemia foi aumentada nesse governo para favorecer os sócios, que ganham muito dinheiro. E agora pegando 2021, novo recorde, 230% de aumento em relação ao recorde de 2018. Essa é a característica desse governo. Mas afinal de contas, quem são os sócios da Copel? A BlackRock. A BlackRock é o maior fundo de capitalização do planeta. Ele tem um capital de 10 trilhões de dólares. Isso representa 50% do PIB americano. Além da BlackRock, tem o Fundo de Previdência da Polícia e Bombeiros de Los Angeles, o Fundo de Previdência dos Professores de Nova York, o Fundo de Previdência dos Aposentados da Califórnia, o Fundo de Previdência do Estado de Utah, a Ford Motors do Canadá, o Fundo de Previdência da Caterpillar, o Fundo de Previdência da IBM, o Fundo Global de Investidores da Allianz e segue por aí. Esses são os principais. Esses são os investidores que se apropriam do lucro líquido da Copel. E assim chegamos aos tempos atuais, em que o governo de plantão conseguiu satisfazer o que era o desejo do Lerner, pelo menos no segmento da telecomunicação, a privatização da Copel nessa área. Agora, para a segunda gestão desse mesmo governo, pretende-se privatizar a maior hidrelétrica da região sul do Brasil, que é a hidrelétrica de Foz do Areia. Com exceção da Itaipu, a usina de Foz do Areia é a maior da região. Esse é o desejo dos especuladores, então esse é o desejo desse governo. Vamos ver um outro olhar sobre o resultado das políticas privatizantes pelo Brasil afora, em que a Copel também se insere nesse contexto, juntamente com demais empresas do setor energético brasileiro, e que qual é o fruto dessa política privatizante, que visa basicamente ajudar os sócios especuladores para ganhar dinheiro. O povo brasileiro paga a conta das tarifas mais altas do planeta. Será que essa afirmação é só um chute? Vamos ver.
Quem está falando isso é a Agência Internacional de Energia dos Estados Unidos, a Agência de Energia Americana. Olha aqui o patamar do custo de energia do Brasil. É o vice-campeão mundial em termos de tarifas residenciais, quando levado em consideração o poder de compra dos diversos países, dos diversos povos. O fato é que nós estamos no fim de um período das privatizações pelo mundo afora. O Brasil está na contramão da história quando fala em privatização, e esta realidade precisa ser compreendida e aceita pelo rato e outros bichos por aí. Então, nossa luta é a defesa da Copel, enquanto patrimônio público do povo do Paraná, que foi quem construiu essa empresa, e que é a esse povo que a Copel deve servir, e não a especuladores parasitas. Então, fora os senhores especuladores, fora os vendilhões do Paraná de ontem e de hoje, e a Copel é nossa. É uma história que nos orgulhamos muito.